Vamos falar sobre Disney. Esse é o tema do episódio de hoje aqui no Por Onde Andei. Esse que é um podcast em que a gente fala sobre viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e terei a participação de duas convidadas nesse episódio. Então sejam bem-vindas, Luíse e Mariana. Oi, obrigada, Vá. Oi. Eu até que demorei para trazer esse tema aqui pro Por Onde Andei, porque eu amo Disney, com certeza não vai ser o único episódio sobre o assunto aqui no podcast, mas hoje em específico o nosso episódio é especial porque a Disney de Orlando, aquele complexo gigantesco, tá comemorando 50 anos neste 1º de outubro, então eu convidei duas pessoas que têm uma relação com a Disney que é muito parecida com a relação que eu tenho. Foram as nossas primeiras viagens internacionais, a gente já voltou outras vezes para lá, e eu acho que dá para falar que nós somos fãs da Disney. Então, pra gente começar, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Quem são vocês, o que vocês fazem e como começou essa relação com a Disney? Pode começar pela Lou. Então, gente, eu sou a Lou, tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital. Trabalho com planejamento comercial e moda. Minha relação com a Disney mesmo, marca, começou desde muito, muito pequena. Eu acho que meus pais sempre instigaram bastante essa vontade de imaginar, muito impulsionado pela Disney mesmo, acho muito legal. E conforme os anos foram passando, fiquei com muita vontade de conhecer os parques, porque só se falava disso, a gente via muito na televisão, em revista também, os parques da Disney, achava aquilo muito incrível, muito legal, e eu sempre tive muita, muita, muita vontade. E uma vez que eu conheci, eu sempre quis voltar, e todas as vezes, assim, todos os anos que passam, eu falo, nossa, vontade de ir pra Disney, sabe? Então, é bem, bem legal. Adoro bastante. E você, Mari, compartilha também sua história. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar participando aqui. Meu nome é Mariana, eu sou formada em jornalismo, sou aqui de São Paulo, mas eu moro em Cotia, é pertinho, assim, Grande São Paulo. Hoje eu trabalho com comunicação, mais focado assim, na questão da comunicação corporativa e no marketing. E a minha relação com a Disney, assim como a da Lô, também começou muito de criança. Meus pais não, né? Minha mãe, mais em específico, sempre gostou muito da Disney. Meu filme favorito, assim, quando eu era pequena, assistia 3 vezes seguida. Era Branca de Neve, e eu sempre gostei muito disso. E o engraçado é que, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu tava vendo um especial na Disney sobre os parques. E eu fiquei encantada com aquilo. Virei pros meus pais e falei, não quero festa de 15, quero ir pra Disney. Eles amaram a ideia, porque, assim, era um presente pra família toda e não só uma festa pra mim. E os anos foram passando e eu continuei com essa ideia. Já voltei depois outras vezes, mas é uma relação, assim, muito especial e de muito carinho também. É algo, acho que compartilha mais, assim, na família também. Quando saiu a notícia na segunda-feira que os Estados Unidos iria reabrir as fronteiras, minha mãe já ficou, será que a gente pode começar a ver? Assim, ela ama planejar isso também. Então, é algo bem gostoso, assim, essas viagens. Eu também vou contar um pouquinho da minha relação com a Disney. Eu fui pra lá pela primeira vez no comecinho de 2006, eu tinha 8 anos. Eu não tenho muitas memórias dessa primeira vez, porque eu era bem novinha, né? 8 anos, acho que a gente não lembra muita coisa. Mas uma coisa muito curiosa, já começando a contar histórias de Disney e de viagem nesse episódio, foi uma coisa que aconteceu com a gente, né? Com a minha família na hora de fazer o check-in no aeroporto. Eu não lembro direito qual que era a companhia aérea, até esqueci de perguntar pros meus pais, mas assim, as nossas poltronas estavam todas separadas. E aí os meus pais falaram, tipo, como assim uma criança de 8 anos, que era eu, e outra de 6, que era o meu irmão, eles vão viajar pela primeira vez. Não era a nossa primeira viagem de avião, acho que era tipo nossa segunda vez viajando de avião, mas assim, a primeira viagem internacional pra um lugar muito distante, e a gente ia logo sozinho, tipo, cada um no seu canto, não dava, né? Aí a companhia aérea fez um upgrade pra gente e eu viajei de executiva na minha primeira viagem internacional. Gente, eu não podia ter dado uma sorte maior, né? Tudo bem, essa foi minha primeira e única vez viajando de executiva, 15 anos atrás. Nunca mais aconteceu isso. Nunca mais dei essa sorte, entre aspas. E aí eu voltei pra Disney em 2009 e fui uma terceira e última vez em 2018.
E além de ter conhecido a Disney, né, de Orlando, que é o principal, assim, tema desse episódio, eu também fui pra Disney de Paris em 2014, quando eu fiz intercâmbio. Tem um episódio sobre ele aqui no podcast. E foi onde eu conheci a Lou, né? A gente se conheceu nesse intercâmbio. Nós duas somos aqui de São Paulo, mas a gente ficou amigas lá na Inglaterra, muito chique. E depois a gente foi pra França nesse mesmo intercâmbio. E aí a gente passou um dia na Disney de Paris, que foi, tipo, o máximo, né? Ai, foi muito legal. Eu tava até vendo as fotos daquele dia. Nossa, a gente repetiu o brinquedo, porque tava assim, tão animado. Aquele dia foi muito, muito, muito legal. Ai, eu Não, adorei. foi muito show. E eu tenho uma sensação, eu não sei se é... Ah, não sei porquê, mas eu tenho uma sensação que eu nem aproveitei tanto, porque assim, por muito tempo eu fui meio medrosa com essas coisas de parques de diversão. Eu ainda sou, acho. Eu não encaro as montanhas russas com vários loopings, eu já fui, mas assim, eu sou muito medrosa. Vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas, assim, eu acho que se eu fosse hoje, eu teria aproveitado mais. Porque quando eu voltei em 2018, eu acho que eu fui em mais, assim, mais atrações diferentes. Mas na de 2014, eu nem lembro, assim, de ter ido em algumas coisas mais radicais. Mas eu lembro que foi, assim, muito legal. E nessa primeira viagem internacional de vocês, que foi a Disney, foi também a primeira viagem internacional dos pais de vocês? Não, eu fui com meu pai também em 2005, tinha lá meus 7 para 8 anos na época. Meu pai já tinha viajado bastante naquela época. Meu pai, inclusive, ama viajar. Ele tinha uma meta de vida de conhecer 50 países aos 50 anos. Então, ele Amei! realmente adora. Tem muito papo para falar sobre isso. Mas ele tinha ido pra Disney já várias e várias vezes, assim. Ele brincava que eu nem precisava pegar os mapas, porque ele já sabia onde que era tudo. Mas foi bem legal. E no seu caso, Mari, também foi? Foi a primeira viagem da família, assim, primeira viagem internacional como um todo. Então a gente estava assim, bem ansioso, porque a gente já tinha, né, feito outras viagens, mas foi em 2015, a primeira vez que eu fui. Fui um ano depois, meu presente de 15 deu uma atrasadinha, mas foi muito especial da mesma forma. E a gente estava. Eu lembro que a maior preocupação era para passar pela imigração, porque meus pais não sabiam falar inglês, né? Então eu que estava responsável, porque a família tava, gente, o que eles vão perguntar? Mas é algo super tranquilo, assim, de passar. É mais aquele nervosismo da primeira viagem. Mas foi muito especial. E aí, depois, nas outras 2 vezes que eu fui, em 2017 e 2020, pré-pandemia, obviamente, é interessante ver como muda, assim, como você falou, a gente acaba aproveitando mais por já conhecer também. Apesar de eu ter ido mais velha, dá aquele sentimento de você estar indo para um lugar que você já conhece, mas que não é, tipo, tô indo para casa da minha avó, assim. Não é a mesma comparação, mas você sente que mais segura para fazer as coisas, para conhecer. Nossa, concordo. No caso dos meus pais, a Disney foi a primeira viagem internacional deles, mas não foi nessa mesma viagem que foi a minha, né? Eles foram pra lá em 1991, que foi na lua de mel deles. Eles casaram no mês de setembro e eles casaram, tipo, só na igreja, não fizeram festa e falaram, vamos viajar. E eu acho isso o máximo, tá certíssimo. Então, também tá completando 30 anos que eles estiveram lá pela primeira vez, né? 30 anos de casados e agora 30 anos que eles foram lá pela primeira vez. Eles acabaram voltando mais vezes do que eu, e eu acho que isso é até uma verdade universal, porque você pode ir pra Disney quantas vezes for e não perde a graça, tipo, continua sendo muito legal, sempre tem alguma coisa nova, e eu acho que isso faz muito parte daquela coisa deles da magia da Disney, né, de você sempre ficar encantado com tudo, você nunca vai descobrir tudo que tem lá dentro, né. Eu ia falar que é muito engraçado que você sente falta de umas coisas muito sensoriais da Disney, né? Eu tava assistindo vários documentários no Disney Plus esses dias, e aí eu tava pensando, nossa, que saudade do cheiro da Disney, nossa, saudade do gosto da comida da Disney, sabe? São coisas muito específicas que não tem muito a ver com, quer dizer, tem a ver com a experiência, mas não tem muito a ver com o parque em si, mas, sabe, são pequenas coisinhas assim que também pega, é muito louco isso, né? Como eles pensam em tudo, né? Em todos os detalhes. É realmente para deixar você vivendo na magia, assim. Eu lembro quando eu voltei, eu fui na época do Natal, então tinha umas luzinhas na árvore, assim, que ficava caindo. E aí eu falei, nossa senhora, isso é lindo. Não que seja uma coisa, uau, do outro mundo, mas para mim, o Natal ficou muito, assim, algo... Eu passei um Natal já lá também, que foi bem diferente, porque eu nunca tinha passado um Natal longe da família, foi um jeito diferente. Jantei com os personagens, mas... Que legal! Então, essas coisinhas, assim, que realmente ficam marcadas de comida, assim, de lembrar o gosto das coisas que você não vai comer em outro lugar. E também
acho que vai muito do momento. O que aquele momento representou. Uhum. Das 3 vezes que você foi, Mari, as 3 foi nesse período do ano, tipo, que é inverno, teoricamente? Isso, é. Uhum. Eu fui 2 vezes em dezembro e em janeiro do ano passado. Quer dizer, em janeiro do ano passado. Uhum. Eu não peguei tanto frio assim. Era um ou outro dia que tava mais frio, mas assim, teve dia que eu fui pro parque de shorts e camiseta. Eu tava super no verão aqui, tranquila. Só, eu acho que em 2020 foi o que eu peguei mais friozinho, de ir pro parque com, assim, 10 graus. Que pra mim já tava muito frio pra ficar na fila. E você, Lou, foi nessa época do ano também? Na primeira vez que eu fui na época do Spring Break deles, que é mais ou menos maio, por aí. Então tava bem cheio e muito calor. Muito, muito, muito quente. E aí, das 2 outras vezes que eu voltei na época do Halloween. E eu adoro Halloween, legal. é muito legal. E assim, o parque tá todo decorado de abóbora. Eu acho muito, muito, muito legal. Eu gosto muito, né, de filme de terror, essas coisas. Eu sempre tive uma memória muito afetiva com Halloween. E nossa, chegando lá, ver tudo cheio de abóbora. Nossa, mexeu comigo. Adorei. Essas datas especiais é muito legal mesmo. Que nem a Mari foi no Natal, você foi no Halloween. Tipo, eles têm uma decoração, até atrações especiais, né? Eu acho que devem ter, tipo, aquelas parades que eles fazem, fazer coisas temáticas, né? Isso é muito legal. Eu sei das parades que tem uma de Halloween, eu acabei não pegando essa, mas eu sei que tem, que é dos vilões da Disney, então é meio que se fosse uma apresentação invertida, é bem legal, eu já vi no YouTube alguns. Tinha parade também da Mansão Mal-Assombrada, que eu vi alguns episódios, achei muito interessante, mas eu acabei não pegando esse horário, né, do parque, mas imagino que seja muito legal. E trazendo um pouco de história para esse episódio, a Walt Disney World Resort foi inaugurada no dia 1º de outubro e apesar de ser o maior complexo da Disney do mundo, não foi o primeiro. Na verdade, a Disney começou em Anaheim, na Califórnia, com a inauguração da Disneylândia em 1955, então já tem aí 66 anos. Mas quando a gente fala da Disney de Orlando, é literalmente um complexo gigantesco, né? São 4 parques principais que todo mundo com certeza já ouviu falar, então o Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Epcot, além de 2 parques aquáticos e dezenas de hotéis. Lou e Mari, eu queria saber de vocês, qual é o parque favorito de cada uma e se vocês têm atrações favoritas também, ainda que não sejam no mesmo parque favorito. O meu parque favorito é o Hollywood Studios. Eu adoro, porque ele é todo ambientado, você se sente em Hollywood mesmo, parece que você tá no meio de um set de filmagens. Inclusive, tem vários passeios lá que mostram, né, assim, isso aqui esteve no filme da Hannah Montana. Eu lembro daquela casinha de galinhas que ela monta no filme. Ela tava lá e eu me senti, nossa, super contemplada, porque eu adorei ver aquilo. E aí, eu tenho 3 atrações favoritas, não consigo escolher uma preferida, mas tem o elevador, né, o Tower of Terror, que eu acho muito legal. Tem a Rock and Roller Coaster também, que é bem do lado. Inclusive, acabei de descobrir que não é mais do Aerosmith. Como assim? Não. Pois é, eles estão mudando. Eu acho que acabou Gente. o licenciamento há uns 2 anos, e aí eles estão mudando toda a história que eles contam na montanha-russa. Gente, a base dessa montanha-russa é o Aerosmith, porque assim, você exatamente, vai a música, tudo. Gente, tô chocada, não acredito. Pois é. Eu vi em vários lugares e falei, não é possível. Inclusive, vi no TikTok, eu falei, será que é verdade? Mas eu acabei investigando e, de fato, e faz bastante sentido, né? Eu acho que eles já estavam lá há uns 20 anos e contrato... Enfim, também deve ter outras coisas que eu não entendo muito bem, mas enfim, devem ter outras coisas envolvidas também. Mas sou bem interessada pra ver como que vai ficar essa montanha-russa. Falaram em alguns vídeos que eu assisti que seria uma montanha-russa do Homem de Ferro, na Disney de Paris. Máximo, então, gostei. Acho bem legal eles trazerem essas atrações da Marvel. Eu sei que no parque da Disney de Orlando é um pouco difícil, porque já tem as atrações da Marvel no parque da Universal. Mas nos outros, inclusive na Califórnia, tem o Avengers Camp. Eu adoro Vingadores, adoro Marvel, então tô bem a par de tudo isso. E esse Avengers Camp, ele é novo, não é? Ele é novo. Foi inaugurado, ele foi inaugurado recentemente. Sei lá, ter uns 2 anos. 2 anos, E eles têm uns animatronics, né? Que a Disney é bem referência nisso há anos. Que são super inovadores. Eu não sei se vocês já viram um vídeo daquele animatronic do Homem-Aranha que pula e
faz várias coisas no São ar. tipo aqueles robôs inteligentes da Disney, não é? Sim, é tipo aquele... A tecnologia é mais ou menos a mesma dos brinquedos do Piratas do Caribe, que é um dos brinquedos mais antigos da Disney, só que um pouco mais evoluída. E eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo do Homem-Aranha pulando, porque você fala, meu, não é possível que isso é um robô, sabe? Eu fiquei passada. E a minha outra atração que eu gosto muito, mas é mais por memória afetiva mesmo, é a Mansão Mal-Assombrada. Eu acho muito legal, eu adoro a musiquinha, adoro o cheiro do brinquedo também, que é bem diferente. Gente, inclusive eu lembrei de uma coisa agora, eu tava lendo um livro sobre a Disney, tem, sei lá, uns 2 meses, e eles falavam que pra fazer essa atração da Mansão Mal-Assombrada, eles compram sacos de poeira. Gente, eu achava que não era possível isso, pra fazer toda a ambientação. É surreal como eles pensam em cada detalhe, tipo, pra justamente você entrar e muda o ambiente, né? Você entra num ambiente realmente mal assombrado, né? Isso é muito legal. E eu adoro da mansão é que, por fora, não parece que ela é mal assombrada. Isso foi um detalhe que foi pensado até pelo Walt Disney. Ele falou, não quero que ela fique suja, que ela seja toda destruída, porque isso não conversa com a narrativa que eu quero contar no parque. E aí, quando você olha dentro, tem essa parte um pouco mais gore, assim, mas ela é bem arrumadinha, assim, você não fala, isso aqui não... Enfim, eu adoro. É um desarrumado arrumado. Exatamente. E você, Mari? Então, eu acho meio difícil essa pergunta. Eu gosto muito do Magic Kingdom, mas pelo carinho, que eu acho que, assim, quando você vê o castelo, você fala, uau, tô na Disney. Só que eu acho que o que eu mais gosto, é até engraçado, hoje, acho que eu concordo com a Lu, o que eu mais gosto é o Hollywood Studios, mas meus brinquedos favoritos, eu amo a Space Mountain, eu acho ela incrível. Eu também. Ela toda escura, super rápida, assim, mas eu acho ela muito legal. Eu gostei muito de conhecer o brinquedo do Avatar, mas eu não lembro o nome dele. Eu sei que também não lembro o nome. Eu acho que é Pandora, não é? Alguma coisa assim? Isso, a Pandora é a área do parque. Tá bom. Gente, eu peguei uma fila desgraçada nesse lugar. 3 horas. Aí, na segunda vez que eu voltei, que já tinha, a gente falou, foi tão incrível aquela vez, a gente fica na memória e tá tudo certo. Mas ele era incrível, você sentia a respiração, é um que simula que você tá voando naqueles bichinhos deles. Que legal. Então você sente a respiração na sua perna, você monta assim, como se fosse numa moto, você consegue sentir a respiração dele na perna. É assim, surreal. E toda a experiência de ficar na fila também é legal porque tem algumas coisas interativas. E eu também gosto muito da montanha-russa do Everest. Eu acho ela bem legal. Teve uma vez que... Volta de costas, né? Isso! Meu Deus. Tava sem fila, então a gente ficou indo assim, uma atrás da outra, porque tava bom lá, então a gente tava indo. Eu acho que esses 3 são meus favoritos. E eu também amo conhecer os personagens. Fico na fila pra tirar foto. A primeira vez que eu fui pra Disney, eu comprei o caderninho de autógrafos. Aí eu pedia pra todos os personagens. E aí, quando eu voltei pra casa, o meu pai imprimiu a foto que eu tirei com cada personagem e ele colou do lado da assinatura. Que fofo! Gente, eu tenho isso daí. Eu vou até postar uma foto. Eu tenho. Ai, gente, é muito bonitinho. Ai, gente. Sério, Disney não dá. Ainda mais que você era pequenininha quando foi. Sim, eu e meu irmão, 2 assim, nossa... Ai, muito bonitinho, muito bonitinho. Você falou da torre, né? É Hollywood Tower ou não? Como é o nome da Hollywood Tower of Terror. Sei lá, a torre, né, do elevador que cai. Gente, eu fui nesse brinquedo com o meu irmão, só que assim, eu falei, eu sou medrosa, né? Eu fui nesse brinquedo pela primeira vez só na última vez que eu fui pra Disney, em 2018. Ou seja, eu já era velha, né? Velha, entre aspas, né? Mas eu já tinha idade pra não ter medo. Gente, parecia que o meu coração saía da boca. Eu tremia. Foi, assim, acho que foi horrível, porque eu sou uma pessoa medrosa mesmo. E aí, eu tive a sensação, sabe aquele meme de um garotinho que ele vai numa... Eu não sei se é numa montanha-russa ou se ele vai naquele... É um brinquedo que existe, acho que é só nos Estados Unidos, ou sei lá, na Europa, que ele meio que dá uma catapulta, assim, e a pessoa voa muito alto. E tem um monte de gente que desmaia. E eu saí da torre e eu falei assim, Gabriel, eu tenho certeza que eu desmaiei e voltei, que eu desmaiava e voltava. Só que assim, foi só a sensação do momento. Gente, foi bizarro. Eu saí muito traumatizada. Eu nunca mais voltei nesse brinquedo. Mas assim, é punk. Mas é um dos favoritos, né, do pessoal. Tem muita gente que gosta. Eu não sei se vocês já viram, tem Disney Plus, mas tem um documentário que chama Por Trás da Atração. E eu tava maratonando esses dias porque eu achei muito interessante.
E um É dos primeiros incrível esse episódios. documentário. Eu já assisti alguns episódios. É muito bom, recomendo bastante. E aí, eles têm um episódio sobre o Hollywood Tower of Terror e eles falam que, inicialmente, a ideia, né, que originou tudo isso é que o então CEO da Disney queria fazer um hotel dentro do parque. Só que eles estudaram e viram que não daria certo por N questões, principalmente por sonoplastia. Eu acho que não seria um lugar muito para as pessoas descansarem, né? E aí fizeram o brinquedo. Eu achei bem interessante essa história. Essa série é muito legal. Fica aí de dica pra quem quiser assistir, quem tem Disney Plus, né? Eu adorei. Cada episódio fala de uma atração específica, né? Então eu assisti essa da torre, eu assisti o dos castelos, que inclusive eu descobri que tem um quarto dentro do castelo da Cinderela. Gente, eu não sabia dessa informação. E, tipo, você nem pode pagar pra ter. Não adianta, você pode ser o trilhardários. Você tem que ser convidado. Eu achei isso muito exclusivo, eu adorei. E vocês gostam mais das atividades, tipo, das atrações, dos brinquedos mais radicais, ou não necessariamente dos mais radicais? Porque, tipo, essa montanha-russa do Aerosmith que a gente falou, eu acho ela bem punk. Eu fui na primeira vez. Né? Eu fui nela, se eu não me engano, foi na primeira vez que eu fui pra Disney, e eu só entrei nessa montanha-russa porque a gente tava viajando com um casal de amigos dos meus pais. E aí eles estavam com a sobrinha deles lá, e aí a sobrinha, não, é super tranquila essa montanha-russa, ela é de boa, você vai adorar. E eu fui, boba e inocente. Gente, foi maluca aquela montanha-russa, e eu não voltei mais, porque eu sou medrosa, né? Mas qual é o estilo favorito de vocês? Eu sou a sobrinha dos amigos do... Quer dizer, a sobrinha do amigo do seu pai. Nossa, eu sou super hardcore, assim, com brinquedo. Pra mim não tem outra. Eu adoro. Inclusive, né, uma época da minha vida, eu preferi muito mais os parques da Universal do que os da Disney, porque os brinquedos são muito mais puxados, assim. Mas não tem como, né? A Disney é a Disney. Apesar de adorar os parques da Universal também, mas a Disney resgata uma coisa que os parques da Universal não resgatam. Mas eu adoro, assim, coisa bem, bem puxada. Eu também, eu sou mais desse time que prefere as atrações que dão mais uma emoção. Eu tava muito na expectativa, na primeira vez que eu fui, de ir na montanha-russa dos 7 Anões. Porque todo mundo falava dessa montanha-russa. E nossa, porque ela é incrível, não sei o quê. Aí tava uma fila enorme. Eu fui e eu falei, gente, isso não é uma montanha-russa, é de criança, né? Ela é linda, ela brilha e tal, tem a Branca de Neve. Eu falei, nossa, é incrível. Se eu tivesse 8 anos, eu ia amar. Mas pra emoção, as outras estavam muito melhores. Mas é isso. É lindo, ok, vale. Mas prefiro as que dão mais uma emoção. Deixo a parte fofinha pra tirar foto com os personagens e tá tudo certo. Frio na barriga é muito bom, né, Mari? Eu acho que você compartilha da mesma sentimento que eu. É muito bom. Eu sou a medrosa do rolê, então. E pra quem não conhece muito sobre Disney, eu acho que outro ponto, assim, importante pra gente levantar é que os parques são bem grandes. Então, ainda que você vá com roupa confortável, mantenha ali o passo sempre acelerado, é, tipo, impossível você ir em todos os brinquedos. Como que vocês fazem pra organizar, tipo, bem entre aspas, o passeio ali no parque? Vocês pesquisam? Isso seria mais uma pergunta pra primeira vez de vocês, né? Tipo, vocês pesquisaram antes o que era cada atração? Ou vocês, tipo, só vão indo e descobrindo na hora, entrando nas que vocês acham mais legais? Nossa, a primeira vez que eu fui não tinha nenhum de pesquisar, porque faz tanto tempo. Internet nem era essa internet. Não era. Mas como meu pai já tinha ido algumas vezes, e os brinquedos não tinham mudado da última vez que ele tinha ido, eu fui muito na dele. Então o que ele falava pra mim que era legal, que valia a pena, ou que a gente via que até tinha bastante fila, eu acho que a gente até foi com Fast Pass nessa vez. A gente ia, porque prometia ser bem legal. Aí tinha umas que eu ficava tipo, eu não sei se eu quero ir nessa, que nem o elevador, eu era muito pequena, eu falei, não sei se eu quero ir agora, mas da próxima vez que eu voltar pra Disney, com certeza, e dito e feito. Mas eu acho que das outras visitas que eu fiz, eu já tava sabendo sondar melhor as atrações, entendia onde tinha mais fila, onde tinha menos fila, organizava minhas prioridades, então, tipo, quero muito ir nesse brinquedo, então... e sei que tem bastante fila, então eu vou agora no começo, fico, sei lá, 2 horas na fila, que seja, mas pelo menos eu já mato isso e eu não tenho que ficar enrolando pro resto do dia. Então era mais ou menos assim.
já fui, assim, com muito bem organizada. Eu gosto bastante de tentar ter as coisas sob controle, porque você chega lá e não tem. Mas eu tentei dar uma boa pesquisada, porque eu tava muito assim, ai meu Deus, eu tô indo pra Disney. Então eu queria saber tudo. Ah, eu sei essa dica, eu sei aquilo. Então, o que a gente fez foi agendar alguns Fast Pass, né? Quando abriu o período pra agendar, eu descobri isso meio na primeira vez, né? Aquela coisa, marinheiro de primeira viagem. Eu descobri meio assim, do nada, e agendei o que tinha. Então a gente priorizou essas e depois eu fiz uma listinha do que a gente queria ir, assim. Mas teve algumas que, por exemplo, eu não gostei da atração do Piratas do Caribe, porque o cheiro, eu achei assim, cheiro muito de cloro, não curti. Falei, não tava muito legal. E essa foi um dos últimos brinquedos que eu fui antes do show da queima de fogos. Então eu tava muito na expectativa pra queima de fogos. Eu tava, nossa, perdi meu tempo aqui, sendo que eu podia estar num lugar melhor. Mas eu tentei, nas outras vezes também usei esse critério de priorizar as atrações que ou eu já sabia que eu tinha gostado ou que eu queria muito conhecer. Uma que eu não consegui conhecer, porque daí tinha que estar no parque às 7h30 da manhã, foi a nova área do Star Wars. Tava uma fila assim, quando você precisava pegar uma senha quando chegava no parque. Nossa. E quando eu cheguei, já não tinha mais disponível, assim, porque assim, eu cheguei 9 horas da manhã, o horário que o parque abria. Mas o pessoal fazia fila antes, sim, fila de show mesmo. Essa área do Star Wars, ela é nova, não é? É, tipo, eu acho nova, que entre ela- aspas. Porque, assim, tipo, a gente já tá 1 ano e meio de pandemia, mas, assim, foi na sua última vez lá, né? No comecinho de 2020. Acho que foi pro final de 2019, talvez, que eles tinham inaugurado essa parte. Então tava assim, tinha muita gente vestida assim de fã de Star Wars. Não me julguem, eu não entendo muito bem, mas eles estavam bem assim, eufóricos com isso. E tava bem cheio o parque, né, nesses dias. A minha chefe, ela foi pra Disney um pouquinho depois. Inclusive, ela pegou o último dia da Disney aberta, antes da pandemia. Caraca. Ainda bem, Gente. porque ela tava planejando a viagem há meses pra ir. E aí ela conseguiu ir. Ela disse que vale a pena, porque o brinquedo é, assim, muito legal, surreal. A atração nova é sempre assim. Quando eu fui, se eu não me engano, essa área do Avatar tinha, assim, era relativamente nova e tava muito cheia. Eu nem sei se até hoje continua muito cheia, mas tem algumas atrações nos parques que são sempre as mais disputadas, né? São sempre as que a gente vai atrás do Fast Pass, né? Fast Pass é tipo um pura fila, entre aspas, né? Pra quem não sabe, tipo, você marca um horário. Eu nem sei se ainda funciona dessa forma, mas eu acho que sim, né? Você pode escolher e você não pode fazer pra todos, né? Tem um número ali Você limitado, faz né? 3, e aí quando vai no terceiro, abre o quarto. Só que eu não confirmei essa informação, mas a minha mãe disse que eles iam tornar pago agora, 100% pago. Não ia ter mais esse benefício de que todo mundo, né, quando você compra o ingresso, tinha pelo menos 3, né, garantido. Eles Pode ser que vendo dessa sim. maneira. Porque a Disney, eu vi que ela foi, tipo assim, um pouco afetada, né? Por causa da pandemia, óbvio, né? Porque não tem como você abrir um parque daquele, é o suco da aglomeração aquilo, né? Nossa, então não tem nem total. como. Mas eu vi que eles estavam, inclusive, com várias novos formatos. Tipo, eles têm aquele passe anual para quem mora, tipo, lá em Orlando, que quer ficar indo sempre. E eu vi que eles mudaram algumas regras, aumentou valor, tirou benefícios. Então tava tendo uma polêmica aí. Então pode ser que seja isso mesmo, que agora o Fast Pass também tenha que pagar. Porque realmente, antes era um benefício, entre aspas, você comprava o ingresso e você podia ali agendar algumas atrações, né? Mas que pena que eles tiraram isso agora, né? Nossa, e seria ótimo, né? Porque não pega aglomeração de fila. Exatamente, com horário marcado, né? Você Exato. chega na porta da atração só na hora do que tá agendado pra você, né? Era incrível, Exatamente. você passava o cartão lá, dava uma carteirada, literalmente, passava na frente de todo mundo e falava, é isso. Mas uma possibilidade até pra driblar a fila é ir no Single Riders, Single né? rider. Então, é tipo, você vai sozinho. Porque geralmente quando a gente vai pra Disney, a gente tá em grupo, né? Eu acho que ninguém vai pra Disney, tipo, sozinho. Mas, assim, a grande maioria vai em grupo, ou com a família, ou com os amigos. E o Single Rider, você vai sozinho. Você vai ali no espacinho que sobrar. Mas você corta uma fila desgraçada. Então, já adianta ali, dá pra fazer mais atrações durante o dia do parque, né? Quando eu fui com os meus primos da última vez, meus primos ainda não conheciam a Disney, então foi bem legal. A gente combinou que ninguém queria ficar na fila, porque eles já eram bem mais velhos que eu, né? São bem mais velhos que eu. E eles queriam conhecer tudo, queriam matar todos os parques de uma vez. E ele falou, olha, não pode sobrar tempo. Eu falei, então tá bom, vamos no Single Rider. E é muito legal o fato
né, o single rider, porque você corta a fila, na verdade você vai para uma outra fila bem menor, e essa outra fila tem uma ambientação diferente, sabe? Que não é aquela mesma coisa que a gente vê sempre, e é muito legal. Eu vi isso no parque da Universal, eu sei que não tem nada a ver com a Disney, mas era um simulador do Harry Potter em Hogwarts, né? Você entrava numas salas que eram como se fossem salas secretas. Gente, era muito legal. Eu achei muito, muito, muito incrível. E no brinquedo da Aerosmith também, a gente entrou em, tipo, vários becozinhos que a gente não sabia que existia. Era como se a gente estivesse no estúdio mesmo. Nossa, foi muito legal. Vale a pena. Fica a dica aí, Single Rider. E vocês têm alguma história, alguma memória especial da Disney para compartilhar? Ai, eu tenho uma história um pouco material, assim, da primeira vez que eu fui pra Disney. Foi em 2005, né? Sempre é importante frisar esse detalhe pra história que eu vou contar. E assim que eu fiquei hospedado em um dos hotéis da Disney, né, no All Stars. E dentro desse All Stars tinha uma loja da Disney bem grande. E logo que a gente chegou, eu queria ir na loja, queria ver o que tinha, porque você olha aquilo e fala, eu quero tudo. E eu lembro de ter visto com meu pai um boneco do Mickey que me chamou bastante atenção, porque ele era todo diferente, assim, ele era um pelúcia, só que ele não tava exposto como pelúcia, ele tava numa caixa. E aí a gente foi ler, foi entender o que aquele brinquedo tinha de tão especial. E a gente descobriu que era um guia, na verdade. Aquele Mickey tinha um receptor infravermelho que comunicava com várias torres dentro dos parques. E era muito legal porque ele passava todas as informações pra gente. Então a gente estava entrando, por exemplo, no Magic Kingdom. Ele, bem-vindos ao Magic Kingdom. Ele falava isso em tempo real, sem apertar nenhum botão, sabe? Sem a gente configurar nada. Isso em 2005 era o auge da tecnologia. Gente, o auge da tecnologia. Nem o celular era tão evoluído quanto esse Mickey, gente. E aí, o que era muito legal dele também é assim, tava chegando a hora do almoço. Ele, tá com fome? Vai aqui nesse restaurante que você tá perto. Ou ele fala, agora está muita fila no brinquedo do Pirata do Caribe. Volte daqui não sei quanto tempo que vai estar melhor. E era muito interessante isso, assim, eu tenho várias fotos com esse Mickey, porque eu lembro até de uma vez que a gente estava no Animal Kingdom e a gente estava passando pelo lugar onde seria o Everest, né? Ele estava quase finalizando a obra, não estava concluída ainda. E aí ele falou assim, aqui vai ser o Expedition Everest, que vai ser uma montanha-russa, e você vai encontrar uma surpresa, talvez um Yeti lá dentro. Eu lembro muito dessa frase. E, gente, era muito legal, assim. Eu fico passada até hoje, né, muito tempo depois, com tamanha tecnologia. Então isso é uma lembrança bem legal que eu tenho da Disney. E meu pai também ficou super encantado com o brinquedo. Ele lá... ficou já mais animado que você. Nossa, com certeza. Meu pai trabalha com tecnologia, ele ficou super instigado com aquele brinquedo. Até hoje a gente fala bastante dele, porque depois a gente voltou com minha irmã mais nova e não tinha nenhum brinquedo dessa forma, sabe? Era tudo aplicativo já. Mas bem legal. Assim, eu adoro aquele Mickey. Eu acho que eu tenho ele guardado até hoje, porque ficou passado. E ele foi descontinuado, que é uma tristeza, porque ele era bem legal. Ai, que máximo! Eu adorei esse Mickey. Chamava Pau Mickey. Pau de amigo, em inglês. Eu acho que a minha história, assim, mais afetiva talvez tenha sido na primeira vez mesmo. Como eu disse, assim, eu troquei a festa de 15 pela viagem. Então, pra mim, era o sonho, não existia nada acima, tava ali, era o momento. Então, quando teve a queima de fogos, ainda era o show Wishes. E aí, eu vi a Tinkerbell, eu tenho um carinho muito grande pela Tinkerbell até hoje. E aí, ela desce lá, toda brilhandinho, e o castelo se ilumina. Eu acho que foi muito especial, porque era uma atmosfera que tava envolvendo, e tava todo mundo assim. E aí, eu olhei, assim, pra minha família, e tava todo mundo também sentindo isso. Eu falei, ok, eu fiz a decisão certa, não me arrependi de ter trocado isso. Não foi uma troca, né? Foi uma escolha. E eu acho que essa foi uma memória muito, assim, marcante. E o que eu tinha falado antes do jantar, eu jantei no dia 25 com os personagens. Também foi muito legal, assim, foi diferente. Foi meio que um churrasco americano. Foi num dos hotéis, mas eu não lembro o nome agora. Ele ficava meio, assim, uma estética de acampamento. Era bem tico e teco, assim. E, enfim, tava todos os personagens lá e foi uma noite bem, bem especial também.
Ai, que legal. Esse show, né, dos fogos à noite, eu acho que, assim, nossa, é muito emocionante. Talvez nem seja tão emocionante para as crianças pequenas, é mais pra gente, tipo, para as pessoas mais velhas. E tem, tipo, no Magic Kingdom tem umas... Eu não sei se ainda é assim, né? Pelo menos da última vez que eu fui, eles faziam umas projeções no castelo, aí a Tinkerbell vinha. E, nossa, eu lembro de eu ver aquilo e ficar, tipo, super emocionada mesmo, porque é muito bonito, é muito especial. Eu acho que a mensagem também, que eles. Aquela voz, assim, envolvente falando, e você fica, meu Deus do céu, eu vou chorar. Eu A chorei Disney mesmo. nunca dá ponto sem nó. A Disney sempre Nossa. tem a mensagem especial. Como que é o lema deles? É Where Dreams Come True, não é? Tipo, onde os sonhos se tornam realidade. Tipo, é muito isso. É exatamente essa a definição melhor, né, de Disney. E nessa vibe de comemoração dos 50 anos da Disney de Orlando, vão ter algumas novidades bem legais nos parques. Vai ser um período de 18 meses de celebração, então vão ter shows novos até abril de 2023. Então, por exemplo, a gente falou aí no Magic Kingdom, o Castelo da Cinderela vai ganhar bandeirinhas douradas e enfeites de ouro com um brasão do aniversário de 50 anos. E, além disso, ele vai ser acendido com um pó mágico à noite, quando tem o tradicional show noturno. Nos outros parques também tem novidades. Eles vão iluminar algumas atrações específicas que eu acho que são, tipo, as mais icônicas. Então, a Árvore da Vida no Animal Kingdom, o Hollywood Tower Hotel no Hollywood Studios, que é a famosa torre, né, que o elevador cai, que a gente falou, e o Spaceship Earth no Epcot, que é aquela bola gigante que fica na entrada do parque e que, inclusive, tem um brinquedo lá dentro. E falando de novas atrações, o Epcot vai ampliar a ala da França e ganhar um brinquedo do Ratatouille, que é um dos meus filmes favoritos da vida. E se eu não me engano, essa atração vai ser a mesma que tem na Disney de Paris. Eu acho, né? Eu não tenho certeza, não fui a fundo pesquisar, mas é tipo um simulador, e aí você vai estar na perspectiva do ratinho, e ele anda ali pela cozinha do restaurante. Se for igual o de Paris, vai ser muito legal. Inclusive, a gente foi nessa juntas, Bah. Eu lembro muito bem daquela fila. Acho que foi o brinquedo que a gente pegou mais fila. E aí eu lembro que eu acho que era um pouco antes do almoço, a gente tava morrendo de fome. E aí tinham várias, sei lá, comidas. Nossa, eu não sei. Eu sei que só ampliou a fome. Eu saí morrendo de fome daquele brinquedo. Inclusive, naquele dia, almocei no restaurante do Ratatouille. Eu não lembro se eu comi com você. Eu lembro que eu comi com a Júlia, que tava com a gente lá passeando. E eu não lembro se tinha outras pessoas comendo com a gente lá. Mas eu almocei num restaurante deles, que é meio que como se você fosse um ratinho. Então, é tudo de tamanho gigante. Então, você tipo, tem talheres imensos. Você tá sentada num prato que tem 2 metros de altura. Gente, é sensacional. Eu lembro que o restaurante, tipo, era caro. Pro meu poder aquisitivo, na época, era bem caro. Mas eu falei, eu vou pagar. E também porque já era, acho que, sei lá, o nosso penúltimo dia de viagem, não é? Então eu falei, não, agora eu vou, sobrou dinheiro, eu vou comer lá. E foi, assim, sensacional. Esse restaurante foi incrível. É aquela coisa da ambientação, né? Isso na Disney de Paris, mas que agora também vai ter essa ampliação do Epcot, né? Da ala da França, que eu acho que vai ser muito legal. Bom, o nosso episódio tá chegando ao fim e para encerrar eu sempre faço uma dinâmica com os convidados que são basicamente 3 perguntas sobre viagem, é claro, mas é num contexto geral. Então vocês podem responder tipo de uma viagem dentro ou fora do Brasil, pode ser a Disney que a gente já falou de montes, tá bom? Vamos lá? Deus. É uma viagem inesquecível. O meu intercâmbio. Eu morei na França durante um semestre e com certeza foi inesquecível. Foi um dos melhores meses da minha vida. O meu é Nova York. Eu passei um mês lá fazendo intercâmbio. E assim, depois que eu conheci a Disney, que era o sonho de criança, Nova York era a cidade que eu queria muito conhecer. Foi muito especial. Realizei o sonho de ir pra lá. Conheci várias pessoas e fui também num show que eu queria muito ir. Então foi incrível. E passei meu aniversário lá. Ai, show de quem? Aquelas, curiosa, né? Da Taylor Swift. Eu fui no show dela um dia depois do meu aniversário. Então eu falei, era pra acontecer melhor presente. essa viagem. Tinha que acontecer. Ai, que máximo. E a companhia de viagem preferida de vocês? Essa é difícil? Nossa, é difícil. Eu acho que depende muito da viagem. Quando eu tava no intercâmbio, né, eu fiz várias viagens pela Europa, porque
Fica a dica também, uma vez que você tá lá, tudo é tão barato, todas as viagens saem tão baratas que é ótimo. E naquele momento da minha vida, com certeza, eram meus amigos, e principalmente minhas amigas que eu conheci durante o intercâmbio. Foi super bom pra gente fortalecer a amizade, ficar mais próximas. Mas se for uma viagem mais pra relaxar ou até, enfim, explorar ou conhecer os sonhos, com certeza minha mãe, eu fui pra Nova York com ela também há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, e com certeza foi uma das, assim, depois da França, foi a viagem que mais me marcou. Eu também fui num show lá que foi incrível, apesar dela não ter me feito companhia, mas foi muito, muito legal. Eu tinha muita vontade de conhecer os museus, a cidade, e a companhia dela foi incrível. Eu acho que também depende muito, assim, do tipo da viagem, mas pensando agora e também pensando nas viagens, assim, que eu estou planejando pro momento, eu acho que eu diria meu namorado, assim, pelo tipo de viagem que estou na minha mente, mas eu acho que depende muito. Viajar é sempre bom e cada viagem tem um tipo. Eu acho que a Disney, por exemplo, é uma viagem que eu penso mais em família, mas com amigos também, deve ser muito legal. E qual é o destino dos sonhos de vocês? Tenho alguns. É aquela, abre uma lista, sabe? Um caderno. Nossa, gente. É que eu queria ir, sabe, 1 ano em casa. Eu quero ir pra qualquer lugar, sabe? Me chama pra ir pra Cubatão, eu estou dentro. Exatamente, é tipo gente, isso. eu tô super dentro. Mas eu acho que é uma viagem que eu quero muito, muito, muito fazer, assim. É meio inusitado, né? Mas eu quero muito ir pra Romênia. Muito inusitado. É bem inusitado, né? É que a família do meu avô é de lá e eu não sei nada sobre a família dele, tipo, não sei nada sobre o lugar de onde eu herdei meu sobrenome. E eu queria muito lá ir pra explorar mesmo, sabe? Conhecer um pouco mais de mim, uma parte que ainda não sei. Mas, assim, se for pra conhecer um lugar novo, diferente, eu tô querendo muito ir pra Marrakech. Isso também é outro sonho da minha vida. Eu morro de vontade de ir pra Marrakech. Acho que as cores, os temperos, tudo. Morro de vontade de conhecer. É uma pergunta difícil essa. Eu tenho, assim, um sonho, assim, de não bem um lugar, mas eu quero muito fazer uma Eurotrip, assim, pegar um mês e ir pra vários lugares. Agora, se fosse um lugar específico, tem 2 que vem na minha cabeça. Um aqui no Brasil que eu quero muito conhecer, que é o Jalapão. Eu vi umas fotos de lá, umas pessoas que foram, parece muito bonito, é um lugar mais perto. E eu também quero muito conhecer a Grécia, eu acho que lá deve ser muito bonito. Lou e Mari, fiquei super feliz que vocês toparam participar desse episódio. Foi uma super troca de memórias entre fãs. Eu sabia que ia ser legal, porque é o que eu comentei no comecinho, a nossa história com a Disney é muito parecida. Então foi muito gostoso a gente relembrar esse lugar mágico. E mais uma vez, obrigada por terem participado. Obrigada Elba, foi muito legal. Fiquei muito feliz também por participar e poder dividir e ouvir também a história de vocês, foi muito especial. Ai, obrigada, gente, mais uma vez. E aos nossos ouvintes, valeu pela companhia nesse episódio. E lembrando que vocês acompanham mais conteúdos no Instagram, que é @porondeandei.site. Pode mandar sua sugestão, crítica, comentário, o que vocês quiserem. Beijo pra todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio.